como é que está o andamento do processo de cassação que a senhora enfrenta. Muitos apostavam de que esse processo iria desestabilizá-la, mas, pelo contrário, a gente percebe que a senhora permanece ainda muito firme nos seus pronunciamentos na Casa Osório de Aquino, permanece, né, na sua ideologia política, permanece sendo uma ferrenha vereadora de oposição contra o prefeito Marcos Diogo. Mas aí a gente quer saber como é que está o andamento desse processo. Primeiro, Michele, essa força quem tem me dado é Deus, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus, converso com Ele a toda hora, a todo momento, peço força, porque não é fácil você tirar um mandato enfrentando a justiça, enfrentando uma cassação, né? Mas Deus tem me dado força e tem me erguido, né? Força e coragem, Deus tem me dado, graças a Deus. Tenho fé em Deus, que não vou perder o meu mandato esse que Deus e o povo me deu, né? Mas o processo já terminou as audiências, foram mais de 10 audiências, Michele, por aí. Então, hoje o processo se encontra no Ministério Público, né? Para a promotora dar o parecer, se encontra no Ministério Público desde o dia 2 de agosto. Quem deu entrada nesse processo de cassação? Quem deu entrada foi o vereador Luiz Martins de Lima, né, o popular Lula das Molas, e o PSDB de Guarabira, né? Eu digo isso porque quando a gente fazia a publicação de uma fala sua na Casa Osório de Aquino, dizendo que a sua queda ou o seu mandato interessa, né, a sua cadeira, vamos dizer assim, interessa ao grupo do prefeito Marcos. E aí o genro dele, que é advogado, entrava em contato conosco, dizendo que o processo quem tinha dado a entrada foi o Ministério Público, né? Ou seja, não tinha algo a ver diretamente com o prefeito Marcos Diogo, nem com o grupo dele. Não foi. E quando eu chegar em casa, eu vou mandar a cópia do processo para você. Ele está mentindo. Quem está dizendo é Rosane Emílio. Ele está mentindo porque quem deu entrada foi o PSDB de Guarabira e o vereador Luiz Martins de Lima, o popular Lula das Molas. Só para trazer aqui, refrescar bem a memória. A matéria foi a seguinte: querem calar a minha boca tirando o meu mandato, diz Rosane. E aí ele entrou em contato conosco, disse que a decisão que pediu a cassação, sua cassação, não partiu do nosso lado, foi assim que ele disse, com base na reprovação das suas contas, né? E eu tinha dito para ele que a matéria foi com base na sua fala, né? Não era uma afirmação que nós estávamos fazendo na matéria, mas que era com base na sua fala. E aí eu lhe pergunto, quem de fato entrou com esse processo de cassação querendo seu mandato? O PSDB de Guarabira, né, que a gente sabe que é o prefeito Marcos Diogo, e o ex-vereador, suplente de vereador Luiz Martins de Lima, Lula das Molas. Eu soube, quando teve a primeira reunião na casa do ex-vereador Lula das Molas, então tem uma pessoa lá que ligava para mim. Antes deles darem a entrada, eu já estava sabendo da reunião que o prefeito estava na casa dele, justamente com esse genro dele, que torce muito pela minha derrota, mas ele não vai ver. E eu peço a Deus que Deus abençoe sempre ele. Eu não quero desejar para eles, o que eles desejam para mim. Que estavam na casa do ex-vereador Lula das Molas, essa turma, o prefeito, e eu soube também que o ex-vereador teve até uma rejeição em não querer dar entrada, né? Mas foi insistência do prefeito Marcos Diogo com a sua equipe, e que deram entrada. E quando eu cheguei em casa, eu mando o processo para você, porque tem o nome PSDB de Guarabira e o candidato suplente Luiz Martins de Lima. Foram os dois. Não tem história de Ministério Público, não.
Foram eles mesmos que deram entrada. Não só para pedir a cassação do meu mandato, como me deixar inelegível 8 anos. Eles deram entrada. Mas eu confio em Deus e na justiça, que a justiça é muito séria. O Ministério Público, doutora Edivane, doutora Silze, foi maravilhosa as audiências. Eu até aqui quero parabenizar o Ministério Público pela seriedade, a juíza, a doutora Silze, estão de parabéns. E eu estou confiante em Deus que não vou perder o meu mandato. Caso a senhora tenha uma decisão contrária na primeira instância aqui em Guarabira, obviamente seus advogados vão recorrer. Com certeza. Se eu perder aqui em Guarabira, eu continuo no mandato e o meu advogado ele recorre para o TRE em João Pessoa. Se eu perder no TRE em João Pessoa, o meu advogado recorre novamente para o TSE em Brasília. Então, isso vai levar muito tempo, né? Todos nós sabemos que é muito longo, é muito demorado esses processos. Mas eu confio em Deus que eu vou tirar o meu mandato, se Deus quiser, todinho uns 4 anos. E o ex-vereador Luiz Martins de Lima, ele espere 2024 para ele se candidatar a vereador novamente. E, se for da vontade de Deus e do povo, que ele seja eleito.